Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Papo Espírita, uma live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem análise de uma notícia, de um fato, a partir da ótica da doutrina espírita. Aqui nós trazemos também fatos importantes na história do Espiritismo, recomendação de livros e uma música para auxiliar a serenar o nosso coração. Então, começaremos com a oração. Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos, é o modelo mais prático, mais simples, mais eficiente de louvar, pedir e agradecer a Deus. Então dizemos: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. Agora, depois de recebermos boas energias através da oração, vamos em frente. O nosso programa de hoje tem como título Divertidamente se torna a maior bilheteria da história da Pixar. A animação, Divertidamente 2, se tornou a maior bilheteria da história dos estúdios Pixar ao arrecadar 1,25 bilhão de dólares em todo o mundo. Antes a posição era de Os Incríveis 2, que arrecadou 1,24 bilhão durante a sua exibição, segundo o jornal The New York Times. Ainda de acordo com o jornal, Divertidamente também é o filme de maior sucesso de 2024 e o quarto filme de animação com maior arrecadação de todos os tempos. Está atrás de Frozen, de 2013, Super Mario Bros., o filme 2023, e Frozen 2, 2019. O longa estreou no dia 14 de junho nos Estados Unidos e dia 20 de junho aqui no Brasil. Ele é a continuação do Divertidamente. Foi lançado em 2015, que personifica as emoções da adolescente Hailey durante a fase de amadurecimento pessoal. Teve a maior abertura de animação no Brasil, levou mais de 4 milhões e meio de pessoas ao cinema. Então, a novidade do longa-metragem em relação ao seu antecessor é a adição de 4 novas emoções à sala de controle mental da protagonista, contando agora com um total de 9 emoções. Então, as novas são ansiedade, inveja, tédio e vergonha. No Divertidamente 1, ela teve que aprender a conviver com alegria, tristeza, raiva, nojo e também medo. Interessante que até as emoções negativas servem para nos auxiliar. Por exemplo, a ansiedade é retratada como uma emoção normal e pode ter propósitos positivos desde que não se torne dominante. O tédio tende a fortalecer a curiosidade e a novidade. A inveja motiva a tirar do papel os desejos e aspirações. Apesar de ser contraditório na animação, a inveja é retratada de forma positiva, ajudando a pré-adolescente a identificar o que ela deseja na vida. A vergonha nos ajuda a superar barreiras emocionais.
que ela é apresentada como uma emoção que pode impedir a expressão plena do que somos. Tudo isso pode parecer simples, né? Mas não é. É que as emoções, elas nos controlam. E o correto seria nós controlarmos as emoções. Então, também servem para a gente compreender o mundo e também nos relacionarmos com ele. Vamos ver o que o Espiritismo nos apresenta a respeito das emoções. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito Lázaro que diz o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Diz Lázaro que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Então, aqui, esta mensagem de Lázaro, ela nos mostra o quê? Todo o processo evolutivo do ser humano, né? Vamos ver. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando a gente lê o início da frase, a gente lembra que o homem das cavernas era dominado pelo instinto, era guiado pelo instinto. E a doutrina espírita nos esclarece a respeito dos componentes do universo. Está lá no Livro dos Espíritos, segunda parte, que existem 3 componentes no universo. Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, o grande arquiteto do universo. O espírito, que é o elemento inteligente do universo. E a matéria, que é o elemento pelo qual o espírito age, encarnado no planeta. E aqui Allan Kardec nos coloca o espírito com a letra E minúscula, porque é o elemento inteligente do universo. Ele ainda não é um ser humano, não. A doutrina espírita nos esclarece que o princípio espiritual, ou o espírito com E minúsculo, é criado por Deus simples e ignorante, isto é, sem conhecimento. E aí mostra a justiça de Deus, dando a cada um de nós, ou a todos nós, a mesma origem, simples e ignorante, isto é, sem conhecimento. E a partir daí, nós vamos estagiando e evoluindo. Primeiro, estagiamos no reino mineral. Adquirimos conhecimento no reino mineral, passando do mais simples aos mais complexos, e vamos para o reino vegetal. Esse princípio espiritual já fez aí uma grande jornada. E depois, dá mais um passo, chegando no reino animal. Quando chegamos no reino animal, está na primeira parte da mensagem do Espírito Lázaro, que diz que em sua origem o homem só tem instintos. Os animais são guiados pelos instintos. Até o mais próximo de nós, segundo Charles Darwin, nós evoluímos do macaco, e a doutrina espírita vai mais longe. Nós evoluímos lá desde o mineral. E, quando no reino animal, nós temos instintos. E demos um salto evolutivo.
Agora nós já somos um espírito com letra E maiúsculo, que é o quê? Esse princípio espiritual que adquiriu consciência, que a partir desse momento nós temos algo extremamente importante que nos diferencia dos animais, que é o livre-arbítrio, ou a capacidade de tomar decisões. E, segundo Lázaro, quanto mais avançado e corrompido, nós temos sensações. Também faziam parte do homem das cavernas. Evoluímos, chegamos nos dias de hoje, e Lázaro diz, quando o instruído e depurado tem sentimentos. Então, isto é que move a nossa jovem e que nos são apresentados como emoções pelo filme. A ansiedade, a inveja, o tédio, a vergonha, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo são sentimentos que a gente tem e que precisa aprender a utilizá-los de maneira correta. E Allan Kardec nos coloca isso também. Agora, não mais no Evangelho segundo o Espiritismo, nem no Livro dos Espíritos. Vamos à Revista Espírita. A Revista Espírita era o elemento de ligação de Allan Kardec com o mundo, onde durante 12 anos, enquanto ele esteve encarnado na Terra, ele fazia as publicações e enviava para o mundo todo. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não. A única maneira de comunicação a longa distância era a escrita. E Allan Kardec coloca, fazendo esta análise na Revista Espírita, o homem-espécie, como todos os seres vivos, não pode, de repente, achar-se na plenitude do seu ser. Percorre evoluções sucessivas e normais. Sua infância social é caracterizada pelo domínio dos instintos. Daí sua miséria, sua ignorância e sua brutalidade. Isso nós vimos lá no Homem das Cavernas, no Homem da Antiguidade. À medida que se eleva na vida, pouco a pouco se desprende do lodo das primeiras idades. A inteligência cresce e os sentimentos ganham força. E ele começa a humanizar-se. Quanto mais o homem compreende, tanto mais se liga à lei, mais se torna religioso e concorre com a sua parte para a harmonia geral. Então, as dificuldades que a jovem passa, Allan Kardec coloca que é o sofrimento, que é uma advertência e um estimulante para livrar-se do mal, para retirar-se da sombra e marchar para a luz. Então, à medida que ela vai trabalhando as emoções, ela vai se transformando. Ainda utiliza as negativas, mas é o momento de começar a trabalhar o quê? As emoções positivas. Então é isso que Allan Kardec analisa sobre o divertidamente. É importante lembrar, Allan Kardec viveu há quase 200 anos atrás, mas as suas obras já traziam aí esta preocupação. Por quê? Porque o foco da doutrina espírita é o desenvolvimento, o crescimento do ser humano. Lá na antiguidade já tinha gente que se preocupava com isso. No templo de Delfos, da Grécia, estava escrito na entrada, Noce te ipsum, ou seja, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, o homem sempre procurou primeiro conhecer o mundo que o cercava, o universo, achando que as explicações estavam fora, mas, infelizmente, a explicação, a nossa evolução começa dentro de nós, a partir do momento em que nós procuramos resolver os nossos conflitos existenciais.
É isso que acontece com a jovem, né? Ela está em conflito com ela mesma e também isso aí acaba gerando conflitos existenciais. E o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz uma série de 17 livros que se é chamado de a coleção psicológica, onde ela procura nos auxiliar a aprofundar o conhecimento de nós mesmos através da psicologia espírita. É. Existe também a psicologia espírita. Então, o termo ou o livro Conflitos Existenciais, esta coleção, discute o quê? Discute a jornada humana, a nossa busca da felicidade e da plenitude. A gente sempre acha que está incompleta, não é? Tem até uma história interessante. A mitologia nos esclarece muitas coisas. Né? Diz que no início dos tempos, homens e deuses conviviam e que haviam seres chamados andrógenos, que eram seres perfeitos. Certa vez, os deuses, com inveja do homem, fizeram o quê? Dividiram o andrógeno. Esses andrógenos eram seres com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Era bom de caminhar e correr, né? E os deuses, com inveja dos andrógenos, os dividiram ao meio. E a partir daí, cada um procura a sua metade. E a gente acaba fazendo isso, não é? Nós sempre procuramos alguém que nos complete, que nos faça feliz. E acabamos esquecendo que a felicidade é algo pessoal. É uma conquista pessoal. Não são os outros que nos fazem felizes. Não. Somos nós que, a partir do conhecimento, a partir da sabedoria, acabamos sendo felizes de acordo com as possibilidades do nosso planeta, que é importante lembrar. A Terra não é um planeta de felicidade, não. Na categoria dos mundos, nós estamos no 3º degrau. Nós já fomos um mundo transitório, onde não havia vida sobre a Terra, mas haviam espíritos vivendo no entorno da Terra. Depois fomos promovidos a mundo primitivo, onde os espíritos faziam suas primeiras encarnações. E lá vem Lázaro dizer, no início o homem só tem instinto. Foram as primeiras encarnações. Avançamos um pouco mais, e há 2000 anos, quando Jesus veio ao planeta, nós somos promovidos para o mundo de provas e expiação. Ou seja, cada um de nós ainda precisa caminhar um tanto para chegar à tão sonhada felicidade. A gente tem momentos felizes quando acontece algo de bom, mas a verdadeira felicidade ainda não é deste mundo. Mas o que fazer para conquistar a felicidade? Divertidamente, a jovem aprende a lidar com as emoções. E nós, já com o conhecimento que a doutrina espírita nos dá, compreendemos que a felicidade é conquistada através do esforço pessoal e da superação dos conflitos existenciais. Porque nós sempre estamos em conflito com nós mesmos. É o homem novo que olha para os céus e quer ir para as estrelas, lutando com o homem velho que quer ficar preso à terra, com muita matéria no entorno de nós. Então, e aí nós percebemos o quê? Os desafios da vida são oportunidades para aprendizado e crescimento. Então, enquanto a jovem ia lidando com as suas emoções, nós também vamos aí dominando as nossas emoções. E a felicidade é possível através do quê?
da aquisição da educação, do conhecimento e do exercício, que são ferramentas de transformação das emoções em vivências positivas. Não vi o filme, mas com certeza, se não tiveram divertidamente 3, ela, no final do filme, estaria um pouco mais evoluída. E olha, os nossos desafios existenciais, a gente os percebe nas pessoas que estão convivendo junto conosco. Eles se manifestam de que maneira? Como transtornos neuróticos e desligam a nossa atenção, e nós precisamos vencer esses desafios existenciais, porque nós não vamos morrer. Não. Nós, como espíritos, somos eternos. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos aprender, tudo aquilo que nós não conseguimos colocar em prática nesta existência, nós levamos para onde? Para a pátria espiritual. E aí vem a justiça divina, ou seja, a bondade de Deus, através do quê? Através das reencarnações. Quando a gente compreende que a reencarnação é prova do amor de Deus e da justiça divina, a gente começa a perceber o porquê das diferenças que existem entre os espíritos no planeta. Nós temos espíritos bons, espíritos mais ou menos e espíritos maus. Tudo isso significa o quê? Significa que cada um está num estágio de evolução. E todos nós, é importante lembrar, que acabamos sendo aí condicionados pelas nossas existências anteriores. É um ditado que tem, que diz que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então, de tanto reencarnarmos, sendo ainda comandados pelas emoções negativas e pelos instintos, apesar de que já temos conquistas nos sentimentos, a gente acaba precisando retornar ao planeta novamente para continuar a nossa evolução. Mas vocês vão pensar, tá, mas você fala que somos espíritos imortais e que levamos para a pátria espiritual a soma de todas as nossas aquisições? E o que consegue comprovar isso? Como consegue comprovar isso? Aí, nós vamos até a quarta obra lançada por Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno, onde ele analisa a justiça divina. Allan Kardec inicia falando, esclarecendo a respeito do temor da morte. Por que tememos a morte? O temor da morte é interessante, porque se nós não tivéssemos o temor da morte, qualquer probleminha que acontecesse, zupt, vou partir para a pátria espiritual, que lá é melhor. Realmente, lá é melhor que aqui, e lá também é pior do que aqui. E isso nós compreendemos, nós percebemos a partir do momento que lemos o quarto livro lançado por Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina. Então, ali, depois de analisar o método da morte, Allan Kardec analisa as construções das religiões. Céu, inferno, purgatório, são nomes que, em alguns segmentos religiosos, são diferentes, mas mostram o quê? As regiões para onde vão os espíritos após a morte, para de lá, depois retornarem para uma nova encarnação. Então,
Se eu não consigo controlar minhas emoções, não consigo controlar meus sentimentos, eu tenho que ler a segunda parte do Céu e Inferno, onde Allan Kardec, através da mediunidade, que é a possibilidade de comunicação entre os dois planos da existência, nos traz depoimentos de espíritos que viveram aqui na Terra. Espíritos que foram bons, ele diz, olha, aqui está mais ou menos. Espíritos que foram os maus, diz, olha, não faça como eu fiz, porque eu estou sofrendo aqui na pátria espiritual. Espíritos que foram bons estão naquilo que é chamado de céu, que não tem nada de ficar lá sem fazer nada, não, não. À medida em que evoluem, os espíritos trabalham cada vez mais. Então, quando a gente lê esse livro, Conflitos Existenciais, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito Joana de Ângeles, a gente tem uma visão esperançosa da vida humana. Compreende as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas também sabe que existem oportunidades de crescimento e de superação. E então, através da compreensão dos desafios e da aplicação dos conhecimentos, é claro que a gente pode trilhar um caminho mais consciente e positivo em busca da felicidade e da plenitude. Não podemos esquecer que os sentimentos são conquistas nobres no nosso processo de evolução. Então, qual é o nosso trabalho? Diminuir os instintos e fazer com que os sentimentos evoluam. Com certeza, o Divertidamente nos mostra o processo. O Espiritismo nos mostra o caminho que devemos trilhar para chegar a essa tão sonhada felicidade. Então, vamos ver as emoções como sendo passageiras, fazendo parte da nossa grande conquista. Saindo do Divertidamente, vamos ver os fatos importantes que aconteceram na história da doutrina espírita. No dia 15 de julho de 1876, na Inglaterra, é realizada uma reunião de efeitos físicos com o médium Slade, em plena luz do dia, quando o espírito se materializa à vista de todos os presentes. É interessante essa fase da doutrina espírita, que logo após o lançamento do Livro dos Espíritos e das demais obras de Allan Kardec, iniciou um processo de convencimento, ou seja, de provar à humanidade que os espíritos realmente existiam. A primeira prova era através das psicografias. O segundo tipo de prova era através da materialização de espíritos. Para quê? Para que os cientistas, os sábios, as pessoas pudessem ver o espírito e até tocar nele em algumas ocasiões. E já que nós estamos falando em materialização, no dia 17 de julho de 1919, desencarna William Crookes, que foi físico de renome internacional. Ele foi descobridor da energia radiante, tornou-se espírita ao estudar os fenômenos de materialização do espírito Kate King. Era uma jovem, uma senhora, que se materializava a partir das energias de médiuns, que nós chamamos de ectoplasma. Então, ela se materializava e ele estudou. E desencarnou
no dia 17 de julho de 1919. No dia 23 de 7 de 1949, ou seja, no século passado, abertura solene do Congresso Nacional Espírita da França, na sede da União Francesa Espírita, em Paris, com o tema central a inteligência dos animais. É um tema que hoje em dia a gente sabe que os animais têm inteligência, mas não têm o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir. Eles agem por instinto e por inteligência. Falando em materializações, no dia 28 de julho de 1890, na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos com a médium Elizabeth Sperance, materializa um lírio dourado com 7 pés de altura, estando presentes para os cientistas, entre quais o professor Alexandre Aksakov. Então, o lírio foi materializado, foi fotografado, foi tocado também. No dia 30 de julho de 1952, o Marechal do Ar, Ruth Downing, estudioso e divulgador do espiritismo, solicita ao Parlamento da Inglaterra o reconhecimento do espiritismo como religião daquele país no que foi atendido. É que o espiritismo tem um triplo aspecto, né? Ele é uma filosofia que é composta pelo Livro dos Espíritos, inicialmente. Ele é uma ciência, através do Livro dos Médiuns, que estuda as manifestações mediúnicas, e também a religião, porque ele nos apresenta ou reapresenta as palavras do Cristo de 2000 anos atrás, porque à medida que o mundo foi evoluindo, as palavras do Cristo foram sendo mudadas. Então, vem o Espiritismo, com a chave da reencarnação, esclarecer muitas passagens evangélicas que não eram muito claras. Vamos agora à nossa recomendação de livros. Falamos do livro Conflitos Existenciais, do espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, e eu vou recomendar a vocês a leitura e o estudo da série psicológica do espírito Joana de Ângeles, que a partir de 1979 passou a escrever obras de profundo conteúdo psicológico, que ficaram conhecidas como a série psicológica. São 17 livros que eu recomendo a leitura. Claro que são muitos livros para ler, mas eu recomendaria o Conflitos Existenciais, Encontros com a Paz e a Saúde, Psicologia da Gratidão, Amor, Imbatível Amor, são alguns dos volumes que eu recomendo. O ideal é ler todos. Agora, indo para o final, antes da oração, deixo para vocês uma música que trata do Divertidamente e também da série psicológica, para alegrar e aquecer os espíritos. Elevação no ar, caprichar se destaca, Divertidamente 2, sucesso que não se cansa, bilheteria em alta, recorde conquistado, alegria contagiante, mundo dominado, Riley amadurece, emoções em expansão, novas inquilinas na sala de controle, emoção, ansiedade, inveja, tédio e vergonha se apresentam, completando o tempo, a mente se transforma, alegria, tristeza, raiva e nojo já conhecidas, novas nuances da alma agora expandidas, Divertidamente 2, um show de emoções nas telas do cinema, o espiritismo traz explicações. Joana
Joana de Ângeles, mente iluminada, traz sabedoria. Em livros consagrados, série psicológica, obra preciosa, desvenda a alma humana em sua essência gloriosa. Do plano espiritual, o conhecimento flui através da psicografia, a mensagem se constrói. Divaldo Franco, médium dedicado, transmite a Joana o que foi revelado. Série psicológica, farol de esclarecimento, unindo espiritismo e ciência em um só movimento. Alma e mente se conectam em perfeita harmonia, desvendando os mistérios da psique dia a dia. Joana Guedo Gadara, em muitas existências, compartilha sua vivência com sabedoria e ciência. Aprofunda na espiritualidade, o saber psicológico, guiando o ser humano em seu caminho evolutivo. Kardec, o codificador, visionário e genial, reconheceu a importância da alma e seu potencial. A revista espírita com estudos psicológicos abre o caminho para novos conhecimentos empreendedores. Joana de Ângeles, mentora e guia, nos convida à reflexão com amor e alegria. Série psicológica, presente e valiosa para o autoconhecimento, um passo glorioso. Série psicológica, farol de esclarecimento, unindo espiritismo e ciência em um só movimento. Alma e mente se conectam em perfeita harmonia, desvendando os mistérios da psique dia a dia. Dia a dia a dia. Dia a dia a dia. Depois da música, nos despedimos pedindo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que tenhamos aprendido alguma coisa que nos ajuda a evoluir. E dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, eu agradeço pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então.